Boa noite, amigos e amigas da Igreja Imera, Igreja Metodista aqui em Rio da Areia. Estamos começando aqui mais um discipulado, mais uma aula que nós vamos falar da Palavra de Deus, abrir nossos entendimentos. Eu convido você na sua casa, chamar a sua família, convidar os seus irmãos. E hoje nós estamos com a participação especial, né, Lê? Estamos aqui com a nossa irmã, nossa professora, nossa mestre. Ela não abre mão das considerações, mas creia que é uma mulher grandiosa, não podemos dizer assim? Na palavra de Deus, na presença de Deus. Eu quero convidar você, antes de tudo, a focar no tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o coração aquecido. Se você nunca ouviu falar, é da Igreja Metodista, é novo nessa caminhada na Igreja Metodista, a experiência do coração aquecido, ela se deu em 24 de maio de 1738. Então, você quiser pesquisar, quiser colaborar e quiser também aqui contribuir com os seus comentários, com as suas perguntas, vai ser de grande valia. Nesse momento, eu peço você para fechar os seus olhos e nós vamos orar para começar assim o nosso estudo. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu tens sido Deus todos os dias em nossas vidas. Assim como repetimos aqui antes dessa live, que o Senhor é bom a todo tempo e todo tempo o Senhor é bom. O Senhor tem sido Deus e continuará sendo em nossas vidas. E nesse momento, nessa hora eu te peço, Senhor, abre nossos entendimentos para que nós possamos crescer em graça e sabedoria. E que possamos aqui, Pai, ao máximo, aproveitar da Tua palavra. Que a professora Alessandra, que ela dispensa atribuições, mas sabemos da sua sabedoria, do que ela tem acrescentado em nossas vidas. Que não seja somente ela mais uma vez nessa noite, mas que o Teu Espírito continue falando, orientando-nos através da Tua filha e do seu instrumento. Nós te agradecemos assim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Alê? Amém. Irmãos, eu vou deixar a Alessandra fazer então essa saudação a vocês que nos assistem nesse momento e logo após nós entraremos na palavra onde está aí divulgado no nosso site, em nosso link. Alê, está contigo. Amém. Então, boa noite a todos, a paz do Senhor. Sou a Alessandra, fui professora do Tiago, né, lá no Seminário Metodista César da Força Filho. E sou da Igreja Metodista Central em Bacaxá, e hoje a gente está aqui para contribuir para a Igreja Metodista em Rio da Areia. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso, né, eu e Tiago, sobre a experiência do coração aquecido, não só do John Wesley, mas de onde vem esse título, né, a experiência desse coração aquecido, porque esse termo, e a gente vai encontrar isso na Bíblia, numa experiência que o pessoal lá teve, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite, tá bom? Vamos lá. Então, meus amigos, vamos lá. Alê, eu queria começar o nosso bate-papo. A gente fala de Wesley, né? 24 de maio, a gente comemora o coração aquecido em todas as igrejas metodistas do Brasil. Mas a gente pode começar a fechar com Wesley, mas antes de entrar em Wesley, eu queria entrar assim exatamente na experiência dele em relação à palavra, né? Isso. Como você já disse, nós vamos agora esboçar da onde veio esse aquecimento, vamos dizer, esse despertar em nossos corações, né? Não foi o Wesley que elaborou isso, mas teve um homem que foi o provocador disso tudo, não é correto? Sim. Que é nosso Cristo Jesus. Amém. Então, por favor, você faz a leitura para nós, amados. Lucas, nós vamos reter qual versículo? 17 mesmo? Né? Pode ser a partir do 17, Lucas 24. Lucas 24. Acho que a gente pode ir para o 13, né, para poder contextualizar aí o que está acontecendo. Então, em Lucas 24, Jesus já tinha ressuscitado. No capítulo 23,
tem a crucificação, já lá no finalzinho do capítulo 23, tem a morte de Jesus, o sepultamento. E aí, no início de Lucas 24, Jesus vai aparecer, né? Eu gosto de brincar, vai aparecer para as mulheres. Jesus vai aparecer para as mulheres. E aí, logo depois, Pedro se levanta, Pedro fica sabendo, e aí ele vai lá, corre até o túmulo e tal, e se admira com que chegou lá e não viu o corpo de Jesus. Só que aí ele vai para casa. O versículo 12 termina dizendo que ele foi para casa admirado com o que tinha acontecido. Aí Lucas 24, 13, vem a experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E é muito legal porque um dos discípulos é nomeado. Lucas 24, 18 diz que um desses 2 se chamava Cleopas ou Cleofas, mas o outro não é nomeado, né? E aí, segundo os estudos aqui da obra lucana, né, de Lucas, o outro não é nomeado exatamente porque o outro pode ser cada um de nós. Para ter esse encontro aí com Jesus lá no caminho de Emaús. Então, vamos lá. Naquele mesmo dia, Lucas 24, 13, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então, estão caminhando, né? E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E o que é que tinha acontecido? Morte de Jesus. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Aí já é o verso 15. E ia com eles. Jesus está bem do ladinho deles, né? Versículo 16, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24, 17, então o próprio Jesus lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um porém, como eu falei, chamado Cleopas, verso 18, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus, né? Jesus pergunta, do que se trata? É muito legal esse texto. E aí eles explicam para Jesus, claro que Jesus já está sabendo de tudo, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Quero só fazer um parêntese aqui, às vezes a gente está tão atribulado, e Jesus está do nosso lado e a gente nem está vendo que ele está ali, né? Já que está abrindo parênteses, que é interessante, né? Vou deixar para depois. Tá. A pergunta que não se cala. Jesus ainda pergunta aqui que ele já sabe, né? Exatamente. Ele sabe que está acontecendo, sabe, mas ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir a gente falar o que está acontecendo, pois é. Então, o que acontece? Aí diz, né, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, era profeta, poderoso em obras e palavras e tal, né? Diante do povo, os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado. E aí eles começam a falar acerca disso. E no verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aí no verso 22... é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. E aí parece que eles estão falando isso, mas não estão dando crédito, né? As mulheres, né, Tiago? Então, as mulheres viram lá, né? E também eles não viram. Só que aí, pelo fato deles estarem com esse sentimento, é já o 3º dia e tal, tudo leva a crer que eles não estão acreditando nisso que está acontecendo, que eles sabiam, porque Jesus já tinha dito que iria acontecer. Já os tinha prevenido, que morreria, que ao 3º dia retornaria ressuscitado e tal. Aí o verso 25, então Jesus, o próprio Jesus, lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer
e entrar na sua glória, agora que é importante a gente prestar atenção. Jesus fala isso, e agora a partir do verso 27, o que diz aqui? Você que está com a tua Bíblia aí acompanhando, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, né, Tiago sabe até de cabeça, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Então, Jesus começa agora, quando diz começando por Moisés, começou pelo Pentateuco, né, pela Torá, pela lei, pelo ensinamento. Então, quando ele diz começando por Moisés, Jesus está falando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando diz esse Moisés aí, não é Moisés, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados, né, de livros de Moisés. E aí Jesus começa a falar a partir de lá, né, e explicar a respeito dele, Jesus. Ou seja, o que está lá no Antigo Testamento queria vir, que estaria apontando para ele. E todos os profetas, e aí profetas aqui, a gente pega toda a parte, a partir do Josué em diante, toda a história de Israel. Porque profeta aqui não são os livros, só os livros proféticos que a gente conhece. Profeta aqui exatamente, é a divisão lá da Bíblia hebraica. E tem lá os profetas anteriores, né, que começa por Josué. Então os livros de Samuel, tudo isso aí é considerado profeta lá pela Bíblia hebraica. Então Jesus está fazendo o quê? Está explicando para eles todo o Antigo Testamento, na verdade, e claro, Jesus está pensando, né, alguns textos que já estariam falando acerca desse Deus vivo, desse Deus que vence a morte e tal. E aí, verso 28, quando eles se aproximavam da aldeia para onde iam, que era Emaús, e ele fez menção de passar adiante, ele, Jesus. E eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. E aconteceu, agora, né, que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e o deu a eles. Claro que isso aqui, ele está fazendo referência a Lucas 22, 19, que é o texto da ceia, porque é exatamente a mesma coisa. Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte o pão e dá para eles. Então é momento ali de... estão de novo entrando numa ceia do Senhor aqui. Né? Bota o microfone aí, vamos lá. Pois é o memorial, né? Exatamente. O memorial aqui está acontecendo, né? E aí Jesus tem essa experiência. E o que acontece à mesa? E o que acontece agora nessa situação, igual eu e Tiago estamos aqui à mesa, né? Só não tem comida para a gente aqui. Não tem água aqui para mim. Comida. Pois é. Mas não é só de pão, né? Exatamente, não tem pão aqui, mas... Então eles estavam à mesa e o verso 31 diz o seguinte, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Eu gosto muito que a gente preste atenção no texto. Então você pega o verso 31 e você compara lá com o verso 16. No verso 16 diz que os olhos deles estavam o quê? Fechado. Impedidos de o reconhecer. E depois que Jesus anda com eles e começa a esclarecer as Escrituras, lá no verso 27, e senta com eles à mesa, agradece, pega o pão, agradece, parte e entrega, o que diz? Os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu da presença deles. Jesus aqui já tem um corpo glorificado, ressuscitado, por isso que ele desaparece. E disseram um ao outro, verso 32, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
Vai, Tiago, fala aí. Amém. Não, pegando esse... Deus vai orientando, né? Vai dando algo aqui para a gente na hora. Eu pude perceber ali, né? Você me corrige, lógico, né? Você tem toda a capacidade para isso. Do versículo 17 até o 32, a gente pega umas interpretações impostas por você, né? Imposta não, mas colocada por você, perdão a palavra, de que, por exemplo, duas pessoas caminham, como você falou, uma é identificada, a outra não identificada. Isso. Deus sempre se revelando e a gente sempre naquela condição de se apresentar. Podemos dizer assim. Nisso, aí decorre disso, eles estão com os olhos fechados. Jesus se manifesta para nós com uma indagação de querer saber, de querer ouvir nossa história, de querer ouvir as nossas, talvez nossos traumas, nossas frustrações, mas já sabendo como Deus, né? Hoje isso fazendo uma interpretação aí do texto. Sim. E logo após Jesus vai dizer que Jesus vai nas Escrituras. Isso. Então, eu quero entender, né, para a gente não se prender muito ao texto, eu pegar muitos tópicos aí, eu quero entender, então, que dentro desse 17 a 32, desse versículo, a gente tem, então, toda uma experiência cristã, Sim. da onde a gente chega para se apresentar, né, e Cristo aparece para aquele que veio se apresentar para ele. Nisso ele quer ouvir sua história. Quando ouve a história, você entra na experiência com a palavra, conhece quem é Cristo, e nisso o nosso coração é aquecido. Então é nisso que a gente pode começar nossa aula hoje, baseado mais ou menos nisso? Pode sim. E aí tem mais a outra experiência, né? Tem a experiência com a palavra e depois tem a experiência da intimidade, que é o momento da mesa. Porque na cultura judaica, momento de estar à mesa para comer junto é momento de intimidade. Por isso que ali Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, eles têm a experiência com a palavra, e na hora que eles têm a experiência da mesa com Jesus, os olhos são abertos e retorna a experiência da palavra. Não nos ardia o coração, não na hora da mesa, mas quando ele falava para a gente das Escrituras. Então, realmente, aqui a gente tem toda a caminhada cristã e, assim, são as experiências ao longo da nossa vida. Isso. Porque aí a gente tem um questionamento, aí Jesus responde e as indagações, e a gente continua caminhando. Daqui a pouco lá na frente vem de novo. Perfeito. Perfeito. E ele continua revelando a palavra e tem intimidade com a gente, e a gente continua. Aí mais lá na frente de novo, né? Então realmente é a caminhada mesmo. É tremendo é algo que Deus traz para nós nesse momento, de que é como fosse, diz aí que eles estavam ao caminho, né? Pelo caminho, abrir a Escritura pelo caminho. Realmente é uma caminhada cristã. Né? Você está aí caminhando, igual você falou, vem etapa por etapa. Cada versículo vai simbolizando vai significando, melhor falando, uma etapa da nossa vida, um período em que nós estamos, um período que a gente se converteu, que conheceu Jesus, que ganhou intimidade na palavra, e que através da palavra a gente viu que o sacramento é a memorial que Cristo foi fazer, isso em memória de mim, é o partir do pão, que nos dá intimidade, e a partir da intimidade, o nosso coração então, ou a nossa vida, ela se aquece, mas aquecimento que a gente fala de um amor contagiante, podemos dizer assim. Isso aí mesmo. E é legal assim, desculpa. Perdão. Legal. Tira um grau meu e dá mais um grau para ali, por favor, está muito alto. Pode falar, Ali. E é legal que assim, a minha Bíblia eu vou fazendo os estudos marcando, né, o verbo ir, né, esse indo. O verbo ir aparece 3 vezes. Aparece no versículo 13, eles estavam indo. Aparece no versículo 15, Jesus se aproximou e ia com eles, e depois aparece no versículo 28, quando se aproximavam
da aldeia para onde iam. Então houve toda essa experiência até o versículo 32. Depois, porque o que está acontecendo? Eles estão indo para Emaús. Regressando, né? Exatamente. Aí no versículo 33, e na mesma hora que eles têm esse reconhecimento, não é verdade que o coração era aquecido, nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras, e na mesma hora, diz o verso 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, que Judas já tinha morrido, e os outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, eles estão indo, mas eles nessa caminhada aqui, agora eles reconhecem que eles teriam que retornar. Para quê? Para dizer que eles também tinham visto o Senhor, também tinham tido essa experiência. Alê, em cima disso, eu quero abrir um parêntese, pedir você para deixar uma palavra assim, uma lição que nós tiramos, pelo menos desse pedacinho aí que você acabou de falar. Pode direcionar o nosso público de que, de repente, tem uma pessoa que esteja em casa também cabisbaixa, desanimada, e acha que Jesus não está, mas Ele está lá para saber o que está acontecendo e aquecer o nosso coração. Então, eu peço você que, se puder, direcionar uma palavra profética agora a nossos ouvintes. Amém, pois é, assim, é muito legal isso, esse verbo ir que aparece, né? Jesus, eles estão indo, eles estão entristecidos, isso está claro aqui, mas o que acontece? Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de os reconhecer. Às vezes a gente entra numa, principalmente agora nessa situação aí de Covid-19. Ninguém me vê, ninguém me ouve. Exatamente. Estou aqui sozinho em casa, né? Poxa, só que estou entristecido, tudo isso acontecendo e tal. E não é assim. Esse é o momento que a gente precisa entender que Jesus está com a gente no caminho. O texto, o grande ensinamento do texto é esse. Eu não posso me prender nas derrotas. Eu não posso me prender na morte de Jesus, que é o que está acontecendo com eles. Eles estão entristecidos porque o pensamento deles está preso na morte de Jesus. Num Deus que está morto e não está. Exatamente, no Deus que está morto. Poxa, Jesus me prometeu isso, aquilo, está e não aconteceu, ele, né? E ainda por cima vem esse Covid-19, meu Deus do céu, o meu trabalho, e agora estou ganhando menos, minha família e tal. E o texto vem mostrar para a gente que esse Jesus está vivo. Há um versículo que eu gosto muito, que é Efésios 3:20, esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. Esse é o Deus que está agora ao nosso lado, no caminho com a gente, aleluia, estando a gente entristecido, e Ele está ali do nosso lado. Amém. De repente a gente não está enxergando, porque a gente está entristecido e a gente não está enxergando Jesus caminhando do nosso lado, né, prontinho para abrir a Escritura para a gente e falar com a gente através da palavra. Então está até falando agora contigo que está aí do outro lado Amém. da tela. Então, Jesus, ele aqui é mostrado exatamente isso. A lição por trás do texto é essa. Esse Jesus que a gente pensa que está morto, ele já ressuscitou. Essa situação que a gente pensa que vai trazer morte para a gente, não. Pelo contrário, Deus tem me ensinado muito isso nesse tempo. As situações pelas quais a gente tem passado, na verdade, tem nos fortalecido, tem nos trazido vida. Peso de glória, né? Exatamente, tem trazido novas experiências. Eu, Alessandra, né? Todos os dias eu estou fazendo lives, e eu tinha muita vergonha de aparecer na frente da câmera e tudo, e agora eu já parece que eu estou, quer dizer, eu estou lá, né, no meu escritório de casa, lá na biblioteca, e assim, são experiências que têm contribuído para as pessoas, e às vezes alguns até dizem, graças a Deus por esse tempo, né, e de repente Deus está usando esse tempo
para te fortalecer, sabe? Para te mostrar que Ele está no caminho contigo, para te mostrar que Ele ressuscitou e que Ele pode ressuscitar coisas. E Ele pode até trazer coisas que você pensou que estavam mortas e agora vão viver. Amém. Tá? Experiências novas, coisas novas. Isso está acontecendo com um monte de gente. Até pequenas coisas, por exemplo, eu comecei a cultivar planta e aquilo está me fazendo um bem tremendo. Isso faz bem para a alma, isso faz bem para a mente. Exatamente. Então, às vezes são pequenas coisas, sabe? E experiência que a gente está ouvindo também, de gente que está lá em casa, de repente alguém bate lá no portão, toma aqui uma cesta básica, Deus tocou no meu coração, toma aqui, sabe? E eu vim aqui, e a pessoa começa a chorar, o que é isso? O que é isso? É o Jesus que está vivo, que está caminhando ao lado e que está vendo o que está acontecendo e vai vir e vai realizar. Ele está realizando, a gente precisa entender isso. A gente está num momento de dificuldade, só que se você for abrir a Bíblia, se você for ver, todo o tempo essa gente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está passando por dificuldade. É como eu falo, a experiência do deserto. Talvez nessa aqui que Jesus abriu as Escrituras para falar com eles, quando falou de Moisés, falou da experiência do êxodo do deserto. Meu irmão, eu estou no deserto. Só que a gente tem que entender que no deserto o Senhor estava com aquela gente 24 horas por dia. Eram 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Porque de dia era coluna de nuvem o tempo inteiro e de noite era coluna de fogo o tempo inteiro, para aquecer o coração e também aquecer no frio do deserto. E durante o dia um calor desesperante e está lá a coluna de nuvem para o povo não morresse de calor lá e protegendo o pessoal. Então a experiência do deserto não é basicamente uma experiência ruim, não. É uma experiência para a gente aprender. Olha aqui, que Jesus está do nosso lado andando com a gente o tempo todo. Assim como Deus estava no deserto andando com aquela gente, 40 anos ali, Deus andando com eles o tempo todo. Engraçado, ali, sem querer cortar, né? Tá tão bom que a gente fica até quietinho, né, Márcio? Mas sem querer. É engraçado que quando a gente fala de uma experiência de um coração aquecido, dada por Wesley, em 24 de maio de 1738, eu não quero me remeter agora em Wesley, a gente pode fechar em ele, certo. Mas a gente vê que antes, muitos anos, talvez milhares de anos antes de Wesley, nós tivemos então aí a primeira experiência do povo que caminha no deserto, que Jesus passa no Moisés, a experiência do povo que anseia pelo Messias, que vem no profético, e a experiência dos apóstolos, que andou com Jesus, mas que precisava então de ter podemos dizer assim, uma intimidade maior e de reconhecer as Escrituras. Então agora eu me direciono para você, meu amigo e minha amiga, dizendo que a experiência do coração aquecido, ela não se dá somente por um momento. O momento de discipulado com o pastor Tiago e a professora Alessandra. Por um momento que Jesus encontrou eles no meio do caminho. Não, ela é um conjunto. Jesus, ele chegou e falou, acabou tudo, vamos parar com isso, eu estou com vocês. Não, ele vai nas Escrituras para que os olhos deles possam ser abertos. É isso que aconteceu com Wesley e isso que pode estar acontecendo contigo, através desse acompanhamento que você está tendo com o nosso discipulado. Através das Escrituras que está sendo aberta aqui todas as quinta-feiras, talvez, quem sabe, o teu coração está sendo aquecido por Cristo, porque é aí que ele vai trazer entendimento de quem ele é. Que está escrito em João 5, 32, 39. Examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não é correto? Exatamente, isso aí, exatamente. Então, essa experiência de Lucas 24 aqui, do 13 até o 34, que é o texto todo, é uma experiência com o próprio Jesus, discorrendo acerca da sua palavra. Então, esse coração é aquecido
desse pessoal, desses dois aqui, o Cleopas e o outro, como eu falei, pode ser um expediente literário aí, esse outro pode ser cada um de nós. Né? Exatamente. Então, esse coração é aquecido porque a palavra é aberta e a palavra é exposta. E aí já podemos ir lá para o John Wesley? Então, o que aconteceu lá com o John Wesley no 24 de maio de 1738? Conta a trajetória dele para ver se não tem alguma coisa a ver com essa passagem. Exatamente. Então, o Wesley é alguém que tinha uma dificuldade, né, com a questão o Wesley, ele era da igreja anglicana antes disso, e aí por causa também da criação da mãe, né, aquela obrigação de fazer tudo certinho e tal, e aí o Wesley vem num pensamento de que eu preciso, né, aquela coisa do deuteronomista, né, eu preciso fazer tudo certinho, para que Deus me abençoe, para que aconteça tudinho. Foi mais por costume do que exatamente, fé, né? Exatamente. Então, o Wesley tem isso com ele, essa obrigação, né? Como Paulo diz lá, me imposta essa obrigação, só que no caso do Paulo é para que pregasse, mas no John Wesley é que fizesse toda a obra, tudo direitinho e tal. E ele tinha uma dificuldade, né, com essa questão da salvação, né, pela fé. E aí o que vai acontecer com ele? Exatamente, ele vai ter um encontro com esta palavra, que é a palavra, vamos lá, né? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que na verdade é um encontro com a palavra de alguém que já teve um encontro com a palavra 200 anos antes. De um que mencionou. Exatamente. Pois é, então aí a gente estava conversando, eu e Tiago, né? Existe uma trajetória aí desse coração aquecido, né? Amém. Então, o Martinho Lutero, lá em 1517, portanto, 200 e pouquinhos anos antes de 1738, ele vai ter um encontro com essa palavra também. Essa palavra vai ser aberta diante dele. Martinho Lutero era um monge católico. E aí ele vai defrontar com Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, Romanos 1, 16 e 17, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Amém. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E o Martinho Lutero, como monge católico, naquela época, né, finalzinho ali da Idade Média, 1517, havia um mecanismo ali da Igreja Católica, uma ordenança, né, da questão das indulgências, que eu tinha que pagar pelos meus pecados. Então, havia igrejas que havia tabelas de quanto você pagava, dependendo do pecado que você tivesse cometido. E o Martinho Lutero tem um encontro com esse texto, um encontro com a palavra aberta, onde ele percebe né? Então, a salvação de todo aquele que crê é pela fé. Tem alguma coisa Caramba, errada. Tem alguma coisa errada, então não preciso pagar para ser salvo. E aí, Martinho Lutero, então, 1500 anos depois da experiência dos discípulos de Emaús, né, tem agora uma nova experiência com o texto de Romanos, ou seja, com a própria palavra de Deus aberta. John Wesley, 200 e pouquinhos anos depois, 24 de maio de 1738, vai lá, né, num culto de estudo bíblico, lá na rua... Totalmente frio. Lá em Londres... Na rua Aldersgate, lá, o culto acho que era às 8 horas da noite, se eu não me engano, e lá vai ele para aquele culto de estudo bíblico. Quando ele chega lá, estão lendo o quê? Estão lendo o comentário do Martinho Lutero, exatamente nesse texto aqui, Romanos 1, 16 e 17. E nesse momento agora, então... essa palavra que foi aberta para o Lutero, que aqueceu o coração do Lutero, agora vai estar aberta para John Wesley, e o John Wesley, caramba,
E é muito legal, porque o John Wesley usa um termo, né? Naquele momento, aí diz que era 15 para as 9 da noite, ou seja, ele já chegou atrasado no culto. Portanto, você que está assistindo... Eu vou pro amém. Você que está assistindo aí, se você chegou agora... Deus está falando contigo. Deus já está falando contigo, você está atrasado. E aí ele diz, o John Wesley, né, mais ou menos 15 para as 9 da noite, ele diz, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Aleluia. E aí, a partir daquele momento, ele entendeu que não eram as obras, a quantidade de obras de misericórdia e de obras de piedade, né? É importante entender isso, tem muito metodista que não sabe o que é isso, né? As obras de misericórdia, né? Eu ajudar meu próximo, eu fazer as coisas pelo meu próximo, são as obras de misericórdia, onde eu tenho misericórdia pelo meu próximo, ajudar de todas as formas, e as obras de piedade, onde sou eu que trabalho, eu e Deus. Então, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu sou alguém piedoso, eu trabalho a minha fé. E ele percebeu que não era pela quantidade de fazer tudo isso certinho que ele seria salvo, mas que seria salvo pela fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado. E aí ele entende agora, e ele entende isso, e claro que quem aquece o coração de John Wesley é o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo na palavra aberta, assim como quem aqueceu lá os discípulos, quem aqueceu quem aqueceu o coração do Martinho Lutero é o Espírito Santo na palavra aberta ali, e aí o John Wesley, tem o coração dele estranhamente aquecido. Então, essa experiência é uma experiência marcante na vida de John Wesley. Ele agora não vai ser mais o mesmo, só que ele agora ele vai incrementar mais ainda o seu ministério com as obras de misericórdia, com as obras de piedade. Só que agora ele entende que não é só ele, agora ele entende que é uma parceria. É ele e Deus. A salvação é pela fé, e pelo fato dessa salvação ser pela fé, ele não larga as obras de misericórdia e obras de piedade. Então é assim? Então tá bom, então deixa eu relaxar, porque a salvação é pela fé, é só crer? Não. Aí é que ele incrementa mais ainda, e aí ele vai, só que agora ele entende. E aí é muito mais bonito, porque ele já sabe que essa salvação é pela fé, e ainda assim ele continua fazendo tudo aquilo que ele fazia e mais ainda. Ali, então a gente pode, assim, analisar, vamos dizer, o Wesley, pastor formado, era pastor, em Oxford, uma das melhores, até hoje, muito renomeada. Ele tinha alguns princípios de conhecimento médicos, direito, alguns, ele tinha aí alguma bagagem bem atribuída. Alguma noitinha Ele tem algumas coisas bem atribuídas. Mas, como você disse, não se sentia um homem, talvez, salvo. Ele não sentia um questionamento dentro dele, porque você falou que foi criado pelo pai, pela mãe, pelos costumes, as boas regras e os bons costumes, fez ele chegar nesse caminho. Exato. Mas ele não percebeu que durante esse caminho, a gente volta lá no caminho de Emaús, alguém estava caminhando com ele. Exato. E ali no momento, então, de 1738, no Clube Santo, onde é estudo de Bíblia, que nós estamos fazendo hoje, Jesus acho que abre os olhos de Wesley, porque ele conhecia esse versículo, com certeza. Claro. Ele leu inúmeras vezes, mas nessa vez ele fala, é como as palavras criassem vida e saltasse para dentro, do meu coração. Estou assim, não estou falando Wesley, mas interpretando as palavras dele. Saltasse para dentro de mim. O que eu quero colocar? Independente se eu sou pastor, independente se eu sou membro iniciante, independente se eu sou os dois discípulos lá de trás. Se eu sou professor, doutora, professora, mestre, e vai embora.
Independente disso tudo, de quem eu sou, se eu sou um formado como Wesley, ou se eu sou um iniciante como os discípulos de Emaús, essa palavra ela se dá em qualquer momento, em qualquer hora, desde que eu esteja aplicado a entender e viver aquilo que está escrito. Exatamente. Porque a gente vai falar de Wesley, que leu um prefácio escrito por Paulo, aliás, de Wesley, que leu um prefácio escrito por Lutero, Isso. Lutero, que leu o que foi escrito por Paulo, Isso. e Paulo estava, talvez, junto com esses discípulos, conhecia de Emaús, e que Abacuque foi escrever 600 ou 700 anos antes do Novo Testamento, lá em Abacuque 2, né? Que o justo, Deus rejeita o soberbo, mas o justo viverá pela fé. Então a gente pode determinar, meu amado, nessa noite, né? Eu estou aqui até com medo de falar algumas coisas, que a Alessandra está do meu lado. Nada. A gente pode determinar aqui nessa noite que a experiência do coração aquecida dado pelo Wesley, conhecida por Wesley, conhecida por Paulo, por Martim Lutero, pelos discípulos, por Abacuque, por outros profetas que Jesus veio ali destrinchando em toda a Escritura, pode ser também feita por você hoje. A gente não precisa ter formação, a gente não precisa ter conhecimento como Wesley, e a gente também a gente também está na condição dos dois discípulos de Emaús, que só conhecia a promessa, que só conhecia Cristo ali para aquele período de 3 anos de andar com ele, Isso. desacreditado, eles também tiveram a experiência. Amém. Então, se você estiver hoje formado, ou que você seja uma pessoa simples, desacreditando no Evangelho por causa das coisas que estão aparecendo, nesse momento, Deus pode aquecer o teu coração, assim como fez com Wesley, Paulo, Lutero, e vai fazer não só com Wesley, mas fez com inúmeros homens após o Wesley e vai continuar fazendo. Certo? Amém, Você está habilitado a saber que Jesus está aí do teu ladinho, caminhando contigo para fazer com que teus olhos se abram, né? Vamos abrir uns parênteses. Temos perguntas? Não? Temos comentários? Amém? Amados, manda a sua pergunta, manda o seu comentário, a sua contribuição. Nós estamos aqui caminhando, eu creio, um pouquinho para o final, né? Mas nós vamos falar assim, então agora, nós trouxemos aqui, né, mais a professora, mas eu estou incluído, como que é dado, como que a gente consegue ter uma experiência de um coração aquecido diante de Cristo, ali segundo o Evangelho de Lucas, que diz que arde em nós, quando Ele nos abre as Escrituras. Quando o Espírito Santo ele nos faz abrir e entender profundamente o que está escrito ali vivo. Porque tem muita gente hoje que tem... né, pastora? Você, professora, profetizando também... você também tem doutorado em História. Isso. Tem muita gente de História que sabe a Bíblia mais do que eu. E eu. Mas só que eles não têm esse algo vivo dentro dele. Exatamente. Que é a interpretação do Espírito Santo de Deus, que é colocado dentro de nós. Como foi o Wesley falou, como aquilo saiu das letras e penetrou no meu coração. Isso. Agora eu quero, para a gente fechar, quando isso penetra, professor, em nossos corações... A experiência do coração aquecido, assim como Wesley, o que os discípulos que voltaram para contar a boa nova, podemos dizer assim, né? Que Cristo nasceu, mas ressuscitou, também se torna uma boa nova, uma novidade depois daquela que foi dita do nascimento, de que o que isso gera em nós, o que isso pode ser gerado em uma igreja, o que isso pode ser de um instrumento de mudança para a sociedade cristã, comunidade de fé, a partir do meu aquecimento, a partir da minha experiência que eu tenho com Cristo, o que eu posso oferecer para a instituição, para a comunidade e até mesmo para a nação, assim como Wesley fez. Então, eu faço essa pergunta a você, para você dirigir aos nossos... Tá, vou tentar responder, tentar alcançar o que Tiago perguntou, né? Aqui no texto de Lucas 24, no verso 35, diz assim, então os dois discípulos contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, a experiência toda,
e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Então é muito interessante, eu gosto muito disso. Então, contar o que tinha acontecido no caminho é todo o testemunho, amém. toda a experiência pela qual eles passaram. Então, a minha experiência, de repente a tua, você que está assistindo, a tua experiência que hoje você pode estar entristecido, mas essa palavra que a gente está falando está aquecendo teu coração. E aí você já está começando a ter uma outra experiência, né, com o Senhor. De repente, essa experiência que você está tendo hoje pode virar o seu testemunho para que você ajude outras pessoas, tá? Amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. As experiências pelas quais a gente passa, o Senhor aproveita para que a gente utilize isso depois no ministério. Não é o meu estudo, as 2 faculdades, 2 mestrados, 2 doutorados, não é isso. São as experiências que eu tive a partir disso e as experiências com Deus que vão fazer com que eu traga uma palavra que auxilie o outro. Então, eles contaram o que tinha acontecido no caminho. Eles não contaram só a hora que Jesus partiu o pão e eles reconheceram. Eles contaram tudo o que aconteceu no caminho e como é que eles tinham reconhecido Jesus. Então, toda a nossa experiência, a gente traz para a igreja, a gente leva para as pessoas, para que as pessoas percebam. É a história lá da mulher samaritana de João, capítulo 4. Vinde, vede um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Não será porventura ele o Cristo? Né? O que era tudo que ela tinha feito? Eu fiz uma live essa semana lá para o pessoal. Eu acompanhei. Exatamente. O que era tudo que a mulher tinha feito? 5 maridos, estava no 6º, e foi aquilo que eu falei. Não é ela ter dito isso que assustou os caras. Foi a forma que ela chegou de cabeça erguida e disse assim, ele disse tudo que eu tenho feito. Os caras devem ter tomado um susto. Mas Por que ela está falando isso tudo aí de cabeça erguida e ainda está chamando a gente para ir lá? Ou seja, ela já tinha sido curada pela experiência com o Jesus vivo ali, e agora vai todo mundo ver quem é Jesus. Ora, se Jesus fez isso com ela, curou a alma dessa mulher aí, ela vem de cabeça erguida dando esse testemunho, é o testemunho do ex, né? Eis isso, eis aquilo outro, que aí vira testemunho, né? A pessoa fez tanta droga na vida dela, só que aí Deus vai lá, esse Deus é maravilhoso, vai lá e resgata a pessoa e traz. E aí a pessoa vem para frente da igreja, que é a experiência da mulher samaritana. Vem para frente da igreja de cabeça erguida e fala assim, eu era isso. Mas ele, que é o Cristo, me resgatou. E hoje eu estou aqui de cabeça erguida para contar o que aconteceu agora na minha vida. Amém. Então, é essa experiência toda. Uma coisa que passou, o John Wesley, assim como esses discípulos aqui, teve o seu momento lá de testemunho, exatamente. Negou a ceia, passou, né? Já estando na igreja, já sendo um grande líder e tal, que foi lá a experiência do naufrágio. Moravianos. Exatamente. Ele, naufrágio não chegou a naufragar, né? Teve uma tempestade lá no mar. John Wesley está indo para os Estados Unidos ou está voltando, não me lembro exatamente, de uma missão que foi fazer na Geórgia, e aí... Que foi um fracasso para ele? Exatamente. Foi um fracasso a experiência, exatamente. Tiago está me ajudando aqui. E aí, no mar, aquela tempestade, o John Wesley morrendo de medo, apavorado, porque não tinha certeza da sua salvação. E os crentes lá da Morávia, cantando ao Senhor, todo mundo cantando no navio, todo mundo lá. E aquele é o momento de quê? Do John Wesley no caminho, seria aqui, né? Estando entristecido, porque, caramba... É o momento que Deus abre os olhos, né? Jesus abre o olho de Wesley e olha ali, ó.
Exatamente. Preste atenção naquilo. Preste atenção naqueles crentes ali que estão cantando e não estão com medo que você está Não é aí. pastor não é grande líder não, mas tem mais fé que você. Exatamente. E aí, logo depois, agora em 1738, né, no 24 de maio, aí agora sim, essa experiência que começou lá no navio, lá no caminho, né, acontece aí no 24 de maio de 1738. O coração dele estranhamente aquecido pelo encontro da palavra e nunca mais ele vai ser o mesmo Wesley. Agora ele tem certeza de que é pela fé que tudo acontece. Não sei se eu respondi exatamente. Não, responder. Mas... O que a gente, né, tremendo, já foi resumido, nem resumido, foi, como é que pode dizer, maximizado para a gente, essa palavra que, quando você fala de Wesley, pastor, né, pastor anglicano, filho de pastor, neto de pastor, Isso bisneto, tem uma conduta impecável diante da sociedade. Isso. Um homem que foi retirado do fogo quando criança, Isso. conhecido como Tição, Isso. retirado do fogo. Isso. Agora ele volta em um navio, de um fracasso de que negou a ceia para sua própria ex-noiva. Né? Não sei o que deu Wesley, não estou dizendo se ele estava certo ou errado, mas ele vai para a igreja nos Estados Unidos, vê ali então a membresia, e na hora do partir o pão, da intimidade dos membros, ele não nega a ceia para esse casal, que era a sua ex-noiva e mais o atual. Ele vai para um navio totalmente desacreditado, igual esses discípulos. É verdade. Totalmente, talvez com indagações de largo ou não largo, saio ou não saio, sirvo ou não sirvo, presto ou não presto. E quando ele vê então um navio aí se batendo contra as águas e pensa que todos vão morrer, ao invés de ele fazer o que Paulo fez, isso, de levantar e falar, ó, Deus me dá agora autonomia e autoridade de dizer que nenhuma vida vai se perder, desde que não saia do barco. Mas o Wesley faz ao contrário. Sendo tudo isso que ele pensa na sua morte e tem medo de ir para algum lugar estranho, né? Porque não tem certeza da sua salvação. Então Deus abre os olhos aí com um grupo de moravianos. Por que eu estou repetindo a história? Porque quando tu falou do nosso testemunho de vida, tem pessoas que é transformada por Cristo e ela às vezes quer ler muito, ela quer falar muito. Conte o que Jesus fez na tua vida, assim como eu conheço um pouco da tua história e do seu testemunho como professora, como mulher, como, né? E isso impactou muito o seminário, a nossa vida. Tem hora que você vai querer, igual o Wesley, dizer o que está escrito, mas se você abrir a tua boca e disser o seu testemunho, tem mais valia, né, do que, porque Deus, ele escreveu, né, usou homens inspirados, mas continua escrevendo nossas vidas. Amém. Onde eu quero chegar? Que o coração aquecido, o Wesley, depois desse dia, ele transformou nações. Antes que os Estados Unidos houvesse lugar para estudar, o Wesley já tinha divulgado o estudo, o conhecimento, começou a implantar, né, o conhecimento aos pobres, as creches, ou seja, ele juntou a sua fé com as suas obras, é o que está escrito lá em Tiago. Isso, né? exatamente. Você serve a Deus com as obras, outros não dizem que serve a Deus com fé. Mostra as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Não é isso? Mais ou menos isso, professora? É isso aí, exatamente. Ele agora é alguém, né, que vai, como eu falei, tudo aquilo que ele já fazia antes, ele agora vai fazer muito mais, né, com a certeza da parceria ali de Deus com ele, né, dessa vida totalmente entregue a Deus. E o Tiago está falando na questão da experiência do estudo. Eu fui para os Estados Unidos e eu passei lá 45 dias numa universidade metodista, nos Estados Unidos, com esse princípio aí. Ainda existe esse princípio nos Estados Unidos, estabelecido por Wesley. Isso é muito legal, para a gente ver que ele é um homem, ele era um cara de visão, né? E um cara que ensina muito a gente.
Então, ele tem essa coisa do pobre estudar no mesmo lugar do rico. E aí, nessa universidade em que eu fiquei, eu fui fazer um curso lá de 1 mês, fui fazer como ouvinte, né? Consegui, na verdade, uma bolsa para fazer, né? E aí, nessa universidade, como é que funcionava, né? A Drew University, em Nova Jersey. Até hoje é assim, esse princípio foi estabelecido pelo Wesley. A pessoa que não tem condição de pagar, né? Ela faz a aplicação, que é assim que a gente fala em inglês, né? Ela entra lá e faz a aplicação para entrar na universidade, e ela tem um ajudador, como se fosse um patrocinador. E aí é muito legal, porque aí ambos não se conhecem. E aí, no final do primeiro semestre, há um jantar de gala, né, onde você vai conhecer a pessoa que te ajuda a pagar a universidade, a pessoa que paga para você. Isso é muito lindo, né? E aí vai todo mundo arrumadinho e tal. E aí, essa pessoa que eu conhecia na época, ele me contando que ele conheceu a pessoa e era uma menina, né, uma moça, e ela já era a 3ª geração de pessoas que auxiliam naquela universidade. O pai dela era um auxiliador, o avô dela era um auxiliador. Isso é muito legal. Então, quer dizer, essas experiências bacanas do John Wesley, né, faz com que a gente se aproxime mais dele, principalmente quem é metodista. Ah, mas eu nunca ouvi falar de... vamos ficar falando de John Wesley em vez de falar da Bíblia, né? O John Wesley tem, caramba, cada coisa legal para ensinar a gente. Tiago, eu vou aproveitar um pouquinho desse momento rapidinho. O Tiago falou aqui a questão da medicina, né? John Wesley vai estudar medicina durante 3 anos, mas ele não se forma médico. Mas ele tinha umas coisas legais já naquela época, a questão da alimentação natural, né? A coisa de você... Física. Atividade física. E ele dizia, né? Você tem que pelo menos fazer atividade física uma hora por dia, pelo menos, ao ar livre. Então, tem que caminhar ao ar livre, fazer atividade, né? E Londres é um frio pra caramba, e chuva. E aí ele diz assim, se tiver chovendo, você vai andar dentro de casa, né? Anda em círculo na sala, mas a atividade física não pode deixar de ser feita. Preste atenção, a gente está no século XVIII. 1700 ali, alguma coisa. Aí, hoje em dia, você pensa, não, agora que está essa coisa, né? Da atividade física e tal. John Wesley já dizia isso lá. Em 1720, 1730, ele já dá esse ensinamento de beber muita água, de comer verdura, fruta, legume, de fazer atividade física, sabe? Então, se você... mas eu estou muito distante de John Wesley, não quero saber disso, não. Então, ele tem algumas coisas, e isso tem a ver com um homem, que a gente está falando aqui, extremamente piedoso, um homem de fé, que tem um encontro com a palavra, né? E até isso ele ensina também para a gente. Então, é muito, muito legal, assim, a gente tá caminhando aí para o final, a gente está falando sobre isso. A experiência de um homem crente, mas que precisava de mais essa coisa, essa experiência com a palavra aberta, e o próprio Jesus que viu que ele precisava dessa experiência. E Jesus vê que a gente precisa dessas experiências também. E de repente, nessa noite, você que está aí do outro lado, está tendo essa experiência, com a palavra aberta, explicada, né? Lucas 24, aí, do verso 13 até o 35. Exatamente. Né? Passando por todo mundo, e eu e Tiago aqui contando também um pouco da experiência nossa, né? A gente é gente comum, e é com essa gente comum que Jesus vai agir através do seu Espírito Santo e vai abrir a palavra para que a gente possa também ter as nossas experiências. Amém. Então, acho que é bem por aí, e eu estou feliz de estar aqui, tá? Amém. Alegria também, satisfação enorme de te ter aqui. É só para a gente fechar, né? Qual horário que nós temos? Então, nós vamos estar fechando, já dá uma hora, né, de live. Mas só para te dizer, meu amigo, que é o que a Alessandra falou aqui, a nossa professora, ela disse que às vezes o próprio metodista tem receio de escutar sobre o Wesley.
Eu já fui assim. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu via aqueles irmãos lá na frente, anciões, porque o Wesley, eu falei, o Wesley é um santo metodista, a gente fala, né? Santo metodista, tem que falar de Jesus. Mas quando eu me dediquei a estudar sobre o metodismo, sobre a vida de Wesley, eu aprendi de que não só de Wesley, mas eu aprendi experiência de homens, como vou repetir aqui o que eu já falei, como Paulo, como Lutero, como os homens, como Moisés, porque a gente vê que não só com Wesley, mas com todo aquele que tem se emprega a entender e aprender com Deus, ele é renovado e tem uma experiência todo dia. Eu estou tendo uma experiência aqui hoje. Eu tive uma experiência quinta-feira passada. Eu tenho uma experiência quando estou no meu trabalho e leio um versículo, porque nós, né, como Wesley, pastor, não só porque eu sou pastor, e não, Alessandra, porque você é doutora, mestre, professora, uma mulher simples, mas eu creio também que todo dia o Senhor te dá uma nova experiência. Amém. Através Graças da sua a palavra, Deus. né? Através de tua palavra. E eu quero dizer para você, o Wesley ele não é um santo metodista, assim como você está crendo, canonizado. Ele realmente foi um homem santo, assim como nós somos considerados santos diante de Deus. Amém. Mas ele foi um homem que criou o movimento metodista, ele não criou a igreja metodista. Isso. E o Wesley era pastor anglicano, onde ele vai fazer uma frase, e eu vou dizer aqui muito chulamente, né? Se bem a Alessandra pode me falar melhor, ele vai falar uma palavra que é ecleusula em eclésia, mais ou menos isso. Ele vai dizer assim, uma pequena igreja fermenta a grande igreja. Exatamente. Então esse foi o alvo de Wesley. Ele criou um movimento metodista, para através desse movimento a igreja anglicana fosse reavivada, para que fosse novamente aquecida, para que novamente tivesse ali experiências vivas com Deus que ele servia, onde a igreja era Estado e não era mais motivo de fé, de crença e de via de salvação. Então, nessa noite, nós estamos aqui não como instituição, não com política, mas nós estamos aqui através de um movimento que foi criado por um homem, e não foi metodista, foi Jesus, que criou os cristãos, o movimento cristão, criado por ele, apesar de ele ter morrido judeu, né? Isso, e sido judeu em toda a sua vida, ele criou o cristianismo, para que hoje você pudesse ter uma nova experiência. Então, Wesley, ele não criou a igreja metodista, a igreja metodista foi criada nos Estados Unidos, e esse é um motivo esse é um assunto para a nossa próxima aula. Eu quero te abençoar, eu quero dizer que é muito bom ter você conosco. Eu vou passar para a nossa pastora Alessandra, professora e pastora, quem cuida de ovelhas é pastora, certo? certo. Então, ela tem que cuidar dos pastores, né? Né? Deu aula para mim, para o Tio Carlinhos, para a Raquel também, né? Para o Flávio. Então, um monte de pastores, para André, um monte de pastores que você conhece, passou aqui, ouviu um pouco da experiência dessa mulher. Amém, Alessandra? Pode fazer as considerações finais? Sim. A gente está aí passa para mim, a gente ora, né? Quero encerra. agradecer, né? Essa oportunidade de estar aqui, é muito legal. É muito legal a gente abrir a Bíblia e conversar, porque isso era o que Jesus fazia. Jesus sentava à mesa, abria as Escrituras e começava a falar. É isso que ele faz lá em Lucas capítulo 4, verso 18 ao 20, lá, abre o rolo do profeta Isaías e diz, hoje se cumpriu esse negócio aqui, né? De que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, né? Para libertar os cativos, né? Para dar visão aos cegos e tudo. Então, essa experiência, acho que a gente precisa aproveitar esse momento que Deus está nos dando, de você estar na tua casa, sabe? E abrir a Escritura e sentar junto com Jesus aí na pessoa do Espírito Santo e deixar Ele conversar contigo. Acho que a gente está tendo um privilégio, na verdade,
de poder fazer isso com mais propriedade todo dia em casa, né? Você que não é do serviço essencial, que não está saindo para trabalhar, que está fazendo home office, né? Que está trabalhando em casa, que é o meu caso. Na verdade, eu estou trabalhando mais do que antes, fazendo aula para o colégio, e fazendo live e seminário e tudo, né? Mas, como eu não tenho o gasto do tempo do caminho, né? Do ida e volta, o deslocamento, como eu não tenho o tempo do deslocamento, todo esse tempo que não tem do deslocamento, eu estou em casa. Exatamente. Então, é o tempo que eu posso ler mais a Bíblia, é o tempo que eu posso abrir essa palavra e deixar o próprio Senhor Jesus falar comigo através da palavra, na pessoa do seu Espírito Santo. Então, acho que Deus está nos dando um privilégio muito grande a muitos de nós como igreja. E eu vinha conversando com o Tiago, né? Nunca a gente teve tanta oportunidade de aprender Bíblia. Porque você sai de uma live, entra na outra, que entra na outra, sai de um ponto, entra no outro. Eu faço a minha lá, então vou fazer minha propaganda, né? Isso, melhor de tudo, sentado no sofá. Pois é, eu faço a minha lá de 8 às 9, pelo Facebook da Metodista Central de Bacaxá. Aí depois o pessoal diz que entra aqui na do pastor Eduilson, que é de 9 às 10, depois vai... Exatamente. Então, nunca a gente teve tanta oportunidade de ter um culto dentro da nossa casa, de ter uma escola dominical dentro da nossa casa, de ter uma aula de seminário dentro da nossa casa, gratuita, e outras coisas que tem por aí, como eu falei hoje de manhã lá na live lá. Tem curso de inglês aberto, gratuito, curso de francês, de italiano, curso de jardinagem, administração, tem pós-graduação aí a R$55 por mês. Então, quer dizer, nunca teve tanta oferta, oferta e oportunidade de a gente aprender coisas. Não só a palavra de Deus, mas outras coisas que também fazem bem à mente, à alma, ao coração, além da experiência com a palavra. Então, acho que, sabe, tira a tristeza do coração, né? Para de ficar assistindo um montão de notícia ruim. E exatamente, vai abrir os olhos para outras coisas, sabe? Desliga a televisão e liga aí na internet, entra aí nessas lives maravilhosas e vamos aprender, vamos ser felizes nesse tempo que Deus está andando com a gente. Repito, de dia coluna de nuvem para fazer com que esse calor do deserto não nos mate, né? Que a gente seja refrescado, refrigerado, e de noite coluna de fogo para que a frieza não nos invada. Então, Deus está conosco. O John Wesley, né, já que a gente está falando disso, no leito de morte, está todo mundo em volta dele, né, tem o quadro lá da morte de Wesley. No leito de morte, o John Wesley diz: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, nesse momento, sabe, que essa seja uma palavra que a gente diga: o melhor de tudo, tempo de Covid-19, Deus está conosco. Deus está comigo, Deus está com o Tiago, Deus está aqui nesse momento e Deus está com você aí na tua casa ou onde quer que você esteja assistindo nesse momento. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. Tremendo. Deus está comigo. Amém. Deus está contigo. Deus está com todos nós, amados. Amém. Deus está aí na tua casa, te dando uma rica oportunidade de aprender um pouco mais da palavra dele. Amém. Eu quero aqui reforçar as nossas considerações. Esteja acompanhando todos os dias, segunda a sexta? Segunda a sábado. De segunda a sábado, você acompanha aí os estudos que são profundos da nossa professora Alessandra Viegas, de 8 às 9 da manhã, no Facebook da Metodista Central em Bacaxá. Isso. Tá? E de 9 às 10 você acompanha aqui na Metodista de Rio de Areia, em Mera, com o pastor Eduilson,
Eu peço a você que continue conosco a próxima quinta-feira para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu peço que você, nesse momento, feche os teus olhos. Eu quero declarar algo sobre a tua vida, que o Senhor sobre ti resplandeça o teu rosto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor possa deixar a bênção dele não só hoje na tua vida, mas para todo sempre, e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Foi bom ter você conosco. Amém. Deus te abençoe. Boa noite.